Olá, imbatíveis, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso Artigo por Artigo, um quadro que a gente vai tratar sobre como estudar a lei seca, artigo por artigo, sem decoreba, entendendo para a gente poder aplicar no dia da prova, tá? Quem sou eu? Eu sou o Tenente Gustavo, sou professor, sou mentor de concursos aqui do CRS da PM de Minas, tá bom? Especialista aqui no CRS da PM de Minas. Então, o objetivo aqui é instalar na sua cabeça um raio-x para que você possa, na hora da prova, lembrar com clareza, mesmo antes de ler completamente a questão inteira, lembrar daquilo que você estudou. A lei, ela é a nossa fonte primária de estudos. Então foca nisso daqui, porque nós não vamos ficar de decoreba. Eu vou te ensinar para você aprender de verdade, aprender e entender de verdade a norma, beleza? Então vamos lá, eu vou ficar pequenininho e vou te ensinar desde já como é que você vai fazer para pesquisar a melhor fonte da Constituição. Porque o nosso artigo hoje, aliás, nós vamos começar falando sobre a Constituição. Então o primeiro artigo hoje é o artigo 1º da Constituição, a gente vai destruir ele, beleza? Vamos lá então, vou ficar pequenininho, beleza. Olha aqui, artigo por artigo, vamos colocar aqui no Google, CF, até aqui, /88 Planalto. Você vai clicar no primeiro link, vai abrir isso aqui, você vai descer, vai ter o preâmbulo, depois a gente fala sobre ele. Vamos falar sobre o artigo 1º. A primeira coisa que você tem que entender no artigo 1º é que ele está no título 1 dos princípios fundamentais, beleza? Então, são princípios fundamentais. E a primeira coisa que começa com princípios fundamentais são os fundamentos, beleza? Primeiro a gente fundamenta as coisas, mas vamos ler aqui, tá? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Beleza? Não tem o que aqui? Não tem erro, beleza? É fácil de entender. Formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, não confunda, tá? Fundamentos. 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. Pluralismo político. E vem o parágrafo único aqui, que é muito especial e que cai muito. Todo poder, parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Beleza. Vamos copiar esse artigo aqui para a gente poder entender melhor? Vamos copiar ele e vamos colocar ele na nossa telinha, tá? Para você, e então nós vamos destrinchar esse artigo aqui. Pronto, tá aqui. O que a gente precisa entender primeiro? Deixa eu tirar minha cara aqui da frente. Beleza? Vai ficar um pouquinho diferente, não tem importância. O que nós temos que entender primeiro aqui? Primeiro, temos que entender o que é cada coisa, que senão a gente fica decorando. O objetivo não é decorar, pessoal. O objetivo não é decorar. O objetivo nosso aqui é entender. Então, a gente vai entender primeiro o que é república. O que é república, então? O que vem a ser a república? Ou seja, também que pode aparecer para você, res pública. Ou seja, a coisa pública. Nada mais é do que a forma de governo. Ou seja, a coisa pública é governada como? Qual que é a forma que a coisa pública é governada? Como é que o nosso governo é feito? Como é que é feito o governo brasileiro? Então, isso aqui está indicando para a gente, vou até colocar direitinho para você não perder nada, tá? Indica que os governantes são eleitos pelo povo e eles têm mandato temporário. Por que é mandato? Porque é eletivo, tá beleza? Quem faz mandado é o juiz. Então, nós temos mandato temporário. Se não fosse assim, em vez de república, nós estaríamos vivendo uma monarquia, beleza? Quando o governo passa de pai para filho. Dito isso, vamos colocar aqui um negrito para você ficar aí na boa. Dito isso, o que a gente vai passar agora? Aqui a gente falou que é república. República está explicado. E o que é isso aqui? Federativa. O que vem a ser federativa? Bom, federativa é a forma de Estado. Ah, mas o que é isso? Pô,
forma de governo e forma de Estado. A forma de governar é por meio de governantes eleitos pelo povo. Agora, a forma de Estado já é diferente. Como é que é a forma de Estado? O Brasil adotou a federação. Federação. Ou seja, significa o quê? Isso significa a descentralização do poder. Ou seja, o poder é dividido entre estados, municípios e Distrito Federal. Pegou? Então, vocês têm que entender uma coisa. Que o poder, tá? O poder, ele não está todo concentrado em Brasília. Ele está distribuído entre estados, distrito e estado, município e Distrito Federal. Vamos lá, deixa eu circular, colocar esse aqui em negrito para a gente não perder, tá? Pronto. Então, beleza. O que a gente tem que entender também? Que todos, apesar disso, todos, ou por isso todos, são autônomos. Autônomos. Todos são autônomos. Beleza? Todos eles, estados, municípios, Distrito Federal. Beleza, beleza, professor. E agora? O que é isso agora que a gente vai entender? A gente vai entender isso. O que é união indissolúvel. O que vem a ser união indissolúvel? Bom, aqui é importante você entender, porque aqui é que mora aquele camaradinha chamado Pacto Federativo, tá? Deixa eu puxar para cá. Aqui que mora o Pacto Federativo. Você já viu aquela historinha da pessoa falando assim, esse estado aqui vai desvincular do Brasil? Já teve isso, não já? Vocês lembram? Pois é. Nenhum. O que isso quer dizer? Significa que nenhum estado, município, né? Estado ou município tem o direito de secessão. Ou seja, de dividir-se, né? Esse direito autônomo de dividir-se. Tá? Direito de separar-se do país. Melhor, até. O direito de separar-se do Brasil. Pô, ninguém pode fazer isso não, morre junto, né? Separar-se do Brasil, né? Chega junto, sai junto, chega junto. Beleza? Só que é o seguinte, e se o Estado tentar se separar? Ah, não, poxa. Mas se houver tentativa de separação, o que acontece? Pode acontecer uma intervenção. Intervenção federal. Beleza? Prevista lá no artigo 34, inciso 1 da nossa CF/88. Beleza? A gente vai chegar nesse artigo ainda, tá bom? Mas aqui a gente tem que entender isso aqui primeiro. Tá, professor, eu entendi. Beleza. Agora eu entendi o que é república, o que é federativo, o que é união indissolúvel. Perfeito. Você entendeu isso, meu querido? Entendeu tudo. Entendeu o que é o pacto federativo? Não pode esquecer disso, não. Beleza. Tá. Só que tem um problema, né? Qual que é o problema? O problema é que as bancas, principalmente o CRS da PMMG, gosta de fazer confusão. Confusão com o artigo 1º e o artigo 3º. Mas eu vou te dar umas orientações para você não errar isso mais. Não erre isso mais, tá? Não erra isso mais. Não erra não que é feio, tá? Erra não. O que a gente vai fazer então? Eu vou explicar para vocês aqui. Primeiro, eu quero te mostrar, de novo aqui, na Constituição. Você está vendo aqui? Que é aqui, olha, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, ou o pluralismo político. Ou seja, só tem substantivo, só tem nomes aqui. Só está falando sobre, não tem um verbo. Então, primeira coisa, que não tem vou colocar aqui, ó, os fundamentos não tem verbos. Beleza? Primeiro caso. Os fundamentos não tem verbos. Perfeito, tá bom? Deixa eu tirar isso daqui para ficar tudo juntinho.
Fundamentos são substantivos, beleza? Os fundamentos são substantivos, ou seja, eles são nomes, beleza? São nomes. Os fundamentos são nomes, então não tem como você ficar errando uma coisinha boba dessa. Prestou atenção? Tá tudo legal aí? Tá conseguindo entender? Beleza. Presta atenção então, continua prestando atenção. Depois que a gente entendeu isso, eles são 5, outra coisa. Eles são 5, igual aos dedos da mão. Beleza? São 5, igual aos dedos da mão, para você fazer uma referência aí, tá? Certo. O que a gente precisa entender também agora? Eu vou te dar um mnemônico. Eu sei que esses mnemônicos, eles funcionam para uns, não funcionam para outros. Mas antes de falar sobre mnemônicos, é claro, eu vou te explicar o que é cada um, o que é soberania, o que é dignidade da pessoa humana e parará pororô, beleza? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. O que são eles? Soberania. Soberania. O que é soberania? A soberania é o poder supremo do Brasil, beleza? Internamente. Então, os Estados Unidos, a Rússia, a China não pode chegar aqui e falar assim, não, eu tenho que mandar aqui. Isso representa a nossa independência no cenário internacional. Beleza? Isso representa a nossa independência. Isso é muito importante. E a pessoa, se pudesse chegar aqui, a China, a Rússia, a Índia, e falar assim, não. Vocês vão fazer do jeito que nós estamos falando. Aí nós não teríamos essa liberdade que a gente tem, né? Tá, a gente interpreta da melhor forma a liberdade. Bom, outro pontinho importante você entender aqui, que fundamentos é o primeiro. Primeiro a gente fundamenta, tá? Primeiro a gente fundamenta. Primeira coisa que a gente faz, a gente fundamenta. Isso aqui é mais um bizu, porque você chega lá no artigo 3º, ele tem os objetivos fundamentais. Esquece, primeiro é o fundamento. Primeiro se cria o fundamento da casa. Então, o primeiro artigo é o fundamento da casa. Ele só tem substantivos, ele não é feito de verbos. Ele é igual 5 dedos da mão, beleza? Então, vamos lá. O que é dignidade? Pessoa humana. Bom, beleza. O que é dignidade da pessoa humana? Rapaz, eu fico pensando aqui. O que seria dignidade da pessoa humana? Só para a gente poder completar isso daqui. É o vem comigo, super princípio. Por que a gente fala super princípio? Porque ele quem direciona todas as normas e leis do Brasil. Todas as normas e leis do Brasil têm essa base, que é a base dos direitos humanos. Então é importante você ler a Constituição em conjunto também com os tratados, beleza? Com a Carta dos Direitos Humanos também, beleza? Certo. Então já entendemos que a dignidade da pessoa humana é o super princípio. Sem ele, nada existe. Perfeito? Vamos aqui para um pluralismo. Pluralismo político. O que vem a ser o pluralismo político? Você não pode, não confunda com pluripartidarismo. Ah, não! Pluralismo político quer dizer que tem que ter muitos partidos políticos. Não. Porque pluripartidarismo seria isso, muitos partidos políticos. Não. O que é pluralismo político quer dizer que é a nossa liberdade, tá? É política de ter várias ideias, ideologias e pensamentos diferentes, beleza? Isso aí é a base, ou seja, base para a convivência
Vence. Opa, gente, eu sou perfeccionista. Vence em uma sociedade democrática. Ou seja, eu posso ter minha ideia, meu pensamento, então eu não tenho que ficar atrelado ao seu, beleza? Isso daqui é o principal, tá? Esse aqui é o principal, é os que mais cai. Vocês não precisam ficar com medo aqui. Ah, professor, mas aqui, e a cidadania? Vou explicar, beleza? Calma aí, calma, calma. A cidadania, a cidadania, cidadania é para você ter direito de ser cidadão. Ou seja, votar, ser votado, participar das decisões políticas do seu país varonil. Beleza? Entendeu? Agora fica mais fácil, né? Para você entender, fica decorando. País. Opa. País. Em vez de ficar decorando, aqui você tá entendendo, isso aqui tá entendendo. Mas eu vou te dar um mnemônico. Segura aí que eu vou te dar um mnemônico, tá? E beleza, então tá. Tá, falou. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. O que é isso? Valores sociais do trabalho? Não, peraí. O que é isso aqui? Não, peraí. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? O que seria isso, então? Bom, o trabalho, ele tem o seu valor social. E o valor social do trabalho, você tem que entender que não, principalmente, tá? Que não pode você chegar e falar assim, não, só que vão trabalhar algumas pessoas. Não, todo mundo pode trabalhar. Isso é um direito, é um valor social do trabalho. A livre iniciativa também quer dizer isso. Quer dizer, deixa eu colocar aqui, ó. Todos têm, esse é o princípio fundamental, tá? Do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Todos têm o direito de trabalhar. Todos têm o direito de trabalhar. Claro, beleza, você tem o direito de trabalhar, você tem o direito de empreender, tá? Empreender. Você tem o direito de criar a própria sua própria economia, tá bom? É isso, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Você tem que entender isso para você não ficar perdido, tá? Deixa eu colocar aqui em negrito. Ah, professor, fiquei com dúvida. Deixa no comentário aí a pergunta. Ah, professor, eu não gostei disso. Só colocar o que você não gostou, que a gente melhora, né? Melhora para ajudar você. O objetivo aqui, pessoal, eu já passei no concurso. O objetivo aqui é ajudar vocês de graça, tá? Beleza, professor, você falou aí e tal, tal. Você falou que ia deixar pra gente um mnemônico. Eu vou deixar um mnemônico sim, tá? Só que, veja bem, eu quero que você entenda esse mnemônico. Vamos aqui. Você lembra? Quem que é? Tem uma diva no Brasil, né? Ah, não conheço diva. Conhece sim. Vamos supor que tem uma diva no mundo. Madonna, Anitta, sei lá, uma diva. Pensa numa diva que você gosta aí, beleza? Uma diva. Essa diva, ela tá lá, fazendo o seu show, beleza, tá fazendo o seu show, tá? E ela tá mascando chiclete. Beleza? Essa diva, ela tá mascando chiclete. Chiclete. Aí, durante o show, ela tá mascando chiclete. E, de repente, em determinado, para não falar de repente, nada momento, ela faz aliás, o chiclete, né? Em determinado momento, o chiclete arranca o siso dela quando ela vai fazer uma bolha. Por que eu tô fazendo essa história maluca aqui? É porque essas histórias malucas, elas grudam na cabeça da gente. Tipo, como é que você pensa um chiclete arrancar um siso? Você tem que ir no médico para arrancar o siso. Exatamente isso. É a diva, siso, plup. O que é plup, professor? Plup é o barulho. É o barulho. Plup. Plup. É o barulho da bolha. Quando ela estoura. Já viu o desenho animado, né? Plup. Aquele barulhinho da bolha. Então,
dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, tá tudo aqui. Tá tudo aqui bonitinho, tá? Vou explicar para vocês aqui, ó. Vou dividir o divo aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Eu só preciso de um gatilho, tá? É só um gatilho para você entender. Aí vem aqui. Aí vamos dividir o siso também. Cidadania. Cidadania. Beleza? E depois, soberania. E depois, o pluralismo. O pluralismo. Ô, coisa. Político. Entendeu? Pessoal, isso aqui é só um mnemônico para você poder entender, tá? Não quer dizer que você tem que usar esse mnemônico. Mas o que são mnemônicos? Depois que você domina o tema, você viu que a gente estudou todo o tema aqui, a gente estudou o tema. Depois que a gente domina o tema, a gente vai criar um mnemônico para quê? Para poder lembrar daquilo. Tá? O mnemônico, ele serve como uma forma de lembrar daquilo que já aprendemos e reconhecemos. Quando você faz mnemônico sem lembrar, sem ter estudado, ou sem conseguir lembrar, ou sem ter aprendido, sem ter reconhecido, o mnemônico vai fugir da sua cabeça, beleza? Então não parta para essa. Tem mais um detalhezinho que eu quero colocar aqui para vocês. Para você que quer fazer uma prova aí do CFO, que está mais puxada, o que eu quero dizer para você? Quero te perguntar. Tá? Seguinte. Qual é o regime democrático adotado pelo Brasil? Qual que é o regime democrático adotado pelo Brasil? Seria democracia direta? Seria democracia indireta? Qual que é a resposta se a prova te perguntar? Beleza? Qual que é a resposta para isso? A democracia do Brasil. Vou dar um enter aqui. A democracia do Brasil é semi-direta ou democracia participativa, beleza? Por que ela é participativa? Por quê? Porque você participa de todos os processos de formação da política do seu estado. Por exemplo, o que quer dizer participar? Deixa eu colocar aqui, né? O que é indireta? Porque ela mistura direta com indireta. O que é indireta? O que é democracia indireta ou representativa? O que é democracia indireta ou representativa? É quando você elege um vereador, deputado, etc. Beleza? Para tomar decisões por você. Perfeito? Isso é democracia indireta ou representativa. Perfeito? Sempre precisar de ficar decorando. E o que é a direta? Direta. A democracia direta é quando você, ou o povo, né? Vou colocar você, que faz parte do povo. Você decide. Você, lembra aí de você decide? Você decide sem intermediários. Ou seja, sem a necessidade do seu candidato eleito. Ah, mas peraí, como é que seria isso? Lembra aqui, ó, referendo, plebiscito, a iniciativa popular, são exemplos da democracia direta. Entendeu aí? Gostou? Isso aqui nós estamos destruindo o artigo 1º da Constituição. Guarda isso daí, beleza? Guarda isso daí. Ah, professor, eu quero entender isso aí mais. Presta atenção, eu vou deixar para você aqui
Isso aqui que a gente criou. Vou deixar aqui o artigo por artigo. Vou colocar aqui Constituição Federal de 88. Esse aqui nós vamos ser o nosso artigo por artigo. Começamos hoje, o primeiro capítulo, episódio, artigo 1º. Destrinchamos ele, nós vamos colocar mais coisa aqui nele, beleza? Depois, quando a gente tiver já chegado aí, pelo menos terminado até esses princípios fundamentais, o título 1, tá vendo? Título 1, tiver 1, 2, 3 e 4, a gente vai fazer umas 3 questõezinhas para explicar para vocês como é que isso pode ser cobrado, beleza? Então não deixe de me acompanhar, não deixe de se inscrever aqui no canal, de me seguir, tá bom? Lá nas redes sociais também do Instagram, que lá eu posto algumas coisinhas também sobre mais diretas, mais rápidas, sobre o meu dia a dia também, sobre estudos de concurso público. Beleza? Deixa eu voltar aqui para você. Tudo isso aqui foi o que a gente aprendeu. Muita coisa, né, gente? Pessoal, beleza? Gostou? Se você gostou, então não deixe de curtir. Beleza? Compartilhar isso e deixar seu comentário. Pessoal, eu quero que seja falado sobre isso. Melhora isso. Esse aqui não ficou legal. Para eu poder explicar para você, beleza? Tudo no começo é assim mesmo. Eu espero que você compreenda e até o nosso próximo episódio. Valeu!